Amém. Graça e paz, mais uma vez. Vamos abrir nossas Bíblias. Lá em João, no capítulo 6, e o verso 35, vamos fazer essa leitura mais uma vez. João, capítulo 6, e o verso 35. E vai dizer assim: E disse-lhe Jesus: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Vamos orar. Amadíssimo Deus, nesse momento, Senhor, queremos te agradecer, primeiramente pela tua presença, Senhor, aqui no nosso meio. Porque diz a tua palavra que onde tiver 2 ou 3, Jesus, reunidos em teu nome, o Senhor se faz presente. E nós cremos, Pai, que o Senhor está aqui nessa noite. Então, Pai, vem receber, Pai, nossa adoração. Vem receber, Pai, todo o nosso louvor. Que o Senhor desde já, Pai, esteja preparando, Pai, os nossos corações para receber a tua palavra. Que o Senhor possa, Pai, descer com teu Espírito Santo, Pai, sobre cada um de nós. E que a gente não venha sair daqui da mesma forma, Pai, que a gente chegou, mas que a gente venha sair cheios do teu Espírito Santo e convictos, Pai, que o melhor lugar para se estar é aos teus pés. Então nos ajuda, Pai, a permanecer firmes. Nós queremos te agradecer, Pai, por mais um ano de organização, Pai, desse ministério de homens, Pai. Que o Senhor possa continuar abençoando, Pai, a vida de cada homem que está aqui, Pai, que eles possam continuar fazendo a tua obra, que eles possam continuar fazendo o teu querer, Pai, a tua vontade. Então que o Senhor possa permanecer, Pai, nos ajudando, como diz a tua palavra, até que o Senhor volte para nos tomar para si. Então nós queremos te agradecer por tudo, em nome santo de Jesus, amém. Podeis assentar. Aqui quando Jesus diz que Ele é o pão da vida, isso vem todo de um contexto. Aqui no início do capítulo 6, Jesus tinha acabado de fazer a multiplicação dos pães, como a gente conhece do milagre do pão e do peixe, que Jesus tinha alimentado mais de 5.000 homens. A Bíblia fala, fora mulheres e crianças. E é a partir daí que começa, quando Jesus disse, eu sou o pão da vida. Isso também foi a primeira vez que Jesus disse no livro de João, que ele disse, eu sou. Então, Jesus declara que ele é o pão da vida. E no início do capítulo 6, quando ele faz a multiplicação dos pães, e depois que ele faz esse milagre, ele parte pelo mar da Galileia, em direção à cidade de Cafarnaum, com seus discípulos. E é nessa ocasião também que Jesus, ele caminha sobre as águas com Pedro. E chegando, a Bíblia conta no outro dia, aquela multidão que Jesus tinha alimentado, elas vão em busca do pão mais uma vez, elas vão em busca de Jesus, e chegando lá, no lugar onde Jesus tinha feito aquele milagre, eles não encontram Jesus, e cada um pega seu barco e vai em busca, vai atrás de Jesus. E chegando lá, eles começam a pedir desse pão. Eles vão em busca
de Jesus para que Jesus pudesse alimentar eles. E como a gente pode ver, muitas pessoas vêm até Jesus, não pelo que Ele é, mas pelo que Ele pode fazer. Muitas pessoas vêm até Jesus em busca dos milagres, em busca de sinais e maravilhas, assim como essa multidão. E Jesus começa a dar essa palavra de exortação a eles. Vocês querem o pão? Jesus disse: eu sou o pão. Aquele que se alimentar de mim nunca mais terá fome. Jesus, ele começa a dizer que ele é o pão da vida, que ele é o pão que desceu do céu. E a gente pode ver que essa multidão começa a pedir mais um sinal de Jesus. Eles comparam Jesus até com Moisés, dizendo que Moisés fez descer o pão do céu. E Jesus diz: não foi Moisés que fez o pão descer, mas sim o Pai que está no céu. Então, esses judeus iam em busca de Jesus para ver os milagres. E a gente sabe que esses milagres na multiplicação do pão, o milagre que Jesus fez, que Jesus caminha sobre as águas, isso serviu apenas de sinais para que as pessoas crescem que Ele é o Filho de Deus. Hoje, Jesus não precisa mais fazer milagres na nossa vida. Ele faz porque Ele é bom. Mas Ele já se revelou para cada um de nós. Se a gente vinha até Jesus apenas para receber os seus milagres, apenas para buscar as suas mãos, isso não vale de nada para Ele. Então que a gente venha para Jesus, mas pelo que Ele é, não pelo que Ele pode fazer. Porque Jesus, Ele é suficiente. Se você vem para Jesus para ter um emprego, se você vem até Jesus para ter dinheiro, para ter um carro, casa, para arrumar um namorado ou uma namorada, então foi isso que essa multidão ia até Jesus, em busca de coisas materiais, em busca do pão perecível, que Jesus poderia alimentar eles novamente, mas eles iam ter fome novamente. Mas aquilo que Jesus nos dá, quando a gente come do pão da vida, quando a gente começa a se alimentar de Jesus, Ele diz que a gente nunca mais terá fome das coisas do mundo. A gente vê hoje, nesse tempo de política, pessoas, como o pastor Eri falou, que vestem mais a bandeira de um político do que a bandeira de Jesus. Devemos começar a ser igreja, porque vir a um culto não quer dizer que eu sou a igreja do Senhor. A palavra igreja vem do grego, quer dizer eclésia, que são duas palavras gregas que diz tirados para fora. Então a missão da igreja não é ficar dentro de quatro paredes, e sim ir para fora, pregar o evangelho. Essa é a missão que Jesus deixou para cada um de nós. A gente muitas vezes está acomodados a apenas vir a um culto, dia de domingo, e ficar aqui, enquanto pessoas lá fora estão morrendo sem conhecer a Jesus. Pessoas estão morrendo sem nunca ter ouvido falar do evangelho. Hoje a gente viu uma multidão passando aí na rua, enquanto a gente fica de braços cruzados, enquanto as pessoas estão aí louvando e exaltando políticos, enquanto a gente também podia pegar os nossos carros e sair na rua gritando que Jesus é o Salvador.
Mas muitas vezes a gente tem vergonha de fazer isso, porque as pessoas vão nos chamar de loucos. Mas a Bíblia fala isso, que nós somos loucos por Jesus. Nós devemos despertar e ser uma geração de loucos pelo Evangelho, por amor a Jesus Cristo. Jesus, Ele nos chama para isso, para que a gente possa se alimentar dEle. Hoje ainda a gente tem muita paixão pelo mundo. A gente tem fome pelas coisas do mundo, porque a gente não tem se alimentado de Jesus. A gente tem se alimentado de tudo nessa vida, menos de Jesus Cristo. A gente se alimenta das nossas redes sociais. Como o pastor Hélio falou, as redes sociais podem sim ser uma ferramenta de evangelismo. Mas quando a gente passa 2 horas, 3 horas no WhatsApp, no Instagram, e não consegue ficar nem 10 minutos de joelho orando, a gente tem perdido essa intimidade com Jesus. E é para isso que Ele nos chama, para ter esse relacionamento com Ele. Porque a gente tem esse desejo de ganhar Bom Jardim para Cristo. Mas do jeito que a gente está, a gente nunca vai ganhar. Se a gente não arregaçar as nossas mangas e começar a se alimentar desse pão que é Jesus, a gente nunca vai sair das 4 paredes. A gente nunca vai ganhar Bom Jardim para Cristo. A gente pode ver histórias de grandes homens de Deus, que tinham vida com Deus, que tinham fome de estar na presença de Deus. A gente pode ver David Brainerd, que ele passava horas e horas, que quando ele orava, ele dizia: dá-me as almas, Senhor, então eu morro. João Quinotes, ele orava, dizia: dá-me as almas da Escócia, senão eu vou morrer. Quantas vezes a gente faz uma oração como essa? Uma oração que a gente se preocupa com as almas perdidas. Homens que se debruçavam na presença de Deus. A gente também toma um exemplo de Moisés. Moisés passou 40 dias e 40 noites no monte. A Bíblia vai dizer que ele passou 40 dias sem comer e sem beber. Mas a Bíblia não diz que ele estava em jejum, porque ele estava diante do pão da vida. E lá ele se alimentava do próprio Deus. E a Bíblia vai dizer que quando Moisés, ele desce do monte, o seu rosto brilhava. E todos daquela congregação se espantaram com Moisés. Hoje, porque a gente não vê mais isso, porque a gente não vê mais conversões instantâneas nos cultos, porque a gente não vê mais derramamento de lágrimas, porque pessoas estão se esquecendo de buscar o verdadeiro alimento. Na maioria das vezes, a gente só se alimenta de Jesus quando vem para o culto. A gente passa a semana inteira sem pegar na Bíblia e sem orar. E quer chegar no culto e sentir algo diferente. Mas Jesus nos chama para ter intimidade com Ele. Jesus nos chama para esse relacionamento. Quando a gente começar a entender que Jesus é suficiente na nossa vida, que a partir do momento que a gente começar a se alimentar de Jesus, a gente não vai mais sentir falta das coisas desse mundo. Pode faltar dinheiro, pode faltar comida, pode faltar tudo, mas se você tiver Jesus, você vai estar em paz. Então que a gente possa a cada dia buscar Jesus como sendo o nosso
pão, sendo o nosso alimento diário, a gente não fica sem comer por mais de um dia. Então a gente também não pode ficar sem Jesus. Todos os dias a gente deve se alimentar do pão da vida. E que essa fome venha crescer em cada um de nós. Porque é para isso que Ele nos chama, para sermos diferentes. Eu lembro da última pregação do diácono Luiz Carlos, que ele pregou lá em Malaquias, que ele disse que quando Deus olhava de lá de cima, Ele via a diferença do justo e o ímpio. E a gente começa a se perguntar, será que se Deus olhar lá de cima hoje, Ele vê alguma diferença? Pessoas que não têm vestido a bandeira do Evangelho, que não têm se alimentado de Jesus, e têm vivido de qualquer forma. E isso é para a gente começar a entender, e começar a vestir essa bandeira do Evangelho de Cristo, porque Jesus, Ele é suficiente. Entenda isso. Quando você começar a se alimentar de Jesus, você não vai mais sentir falta de nada. Aquele pecado que você luta todos os dias para saciar sua carne, no momento que você começa a se alimentar de Jesus, esse pecado não vai mais fazer falta. A Bíblia vai dizer que tudo que for amável, tudo que for puro, tudo que for de boa fama, o apóstolo Paulo vai dizer que nisso a gente deve pensar. Então a gente deve se alimentar de coisas boas. A gente deve começar a se alimentar da palavra de Deus, e não encher a nossa mente das coisas do mundo, porque o mundo tem muito a nos oferecer, mas tudo é passageiro. Quando a gente começar a entender que a gente não é desse mundo, porque eu acho que a gente ainda está na igreja, mas achando que nós vamos permanecer aqui. Quando a gente dá mais importância a um político do que a Jesus, quando a gente estuda tanto para ter um bom emprego, que isso não é errado, mas se a gente for começar a perceber que a gente luta tanto para ter um bom emprego, a gente luta tanto, batalha tanto para fazer uma faculdade, mas a gente busca tão pouco a presença de Deus. Se a gente se dedicasse da mesma forma que a gente se dedica para as coisas do mundo, a igreja seria outra. Se a gente muitas vezes está no nosso trabalho, a gente sempre dá o nosso melhor, porque se a gente não dá o nosso melhor no nosso trabalho, nosso patrão, ele vai muitas vezes nos colocar para fora. Imagine se fosse assim com Deus. A gente não tem dado o nosso melhor a Deus. Então que a gente comece a refletir sobre isso. Fome de Deus é colocar o primeiro mandamento em primeiro lugar. É amar a Deus sobre todas as coisas. E isso é ter fome de Deus. É amá-lo, é desejá-lo mais do que tudo na nossa vida, mais do que ter um emprego, mais do que ter um carro, ter uma casa. Fome de Deus é amar Jesus, amar Ele sobre todas as coisas. Eu muitas vezes não consigo entender como pessoas conseguem vir ao culto, passa a semana inteira sem ler a Bíblia e sem orar, e vem a um culto com aquela frieza. Que a gente possa começar a ter Jesus como nosso amigo.
Nós não somos perfeitos e Ele sabe disso. Ninguém é perfeito. Mas a gente tem que ser como o apóstolo Paulo. A gente muitas vezes se contenta com tão pouco. Porque a gente pode dizer, não, mas aquilo foi com Moisés que aconteceu. Aquilo foi com Paulo. Aquilo que aconteceu foi porque foi Pedro. Mas não foi Paulo, não foi Moisés, não foi Pedro. E sim foi Deus, foi Jesus. E Ele continua sendo o mesmo. Aquele mesmo que operou no passado, aquele mesmo que fez milagres lá no passado. Ele é o mesmo que está aqui hoje no meio da igreja. Então a gente não precisa ser Moisés, ser como Moisés. A gente não precisa ser como Pedro, como Paulo. A gente só precisa amar a Jesus. Muitas vezes a gente ora ao Deus de Moisés, ao Deus de Jacó. Mas quando a gente começar a orar ao meu Deus, ao Deus do pastor Eri, do irmão Erison, do irmão Rodrigo, Deus ainda é o mesmo. Então se Ele quer se relacionar, foi por isso que Ele mandou Jesus. Jesus morreu na cruz. E a Bíblia vai dizer que o véu do templo foi rasgado, o véu do templo se rasgou, para que a gente possa ter acesso ao Pai. E a gente não tem aproveitado isso. A gente não tem aproveitado passar horas e horas na presença de Deus. A gente não sabe o que está perdendo. Quando a gente começar a entender que Jesus, Ele é suficiente na nossa vida, a gente vai começar a entender que a gente não é desse mundo, que tudo é passageiro. Muitas vezes a gente consegue passar horas e horas numa televisão, assistindo filmes, Netflix, mas a gente não consegue passar muitas vezes nem uma hora no culto. A gente já começa a ficar cansado, com sono. Hoje, a palavra de Deus tem sido tão pouco pregada por conta dessas coisas. Muitas vezes quando a gente vai a um congresso, são horas e horas de louvor, mas quando vai passar o momento da palavra, é um momento reduzido. Então o nosso alimento deve ser a palavra de Deus. A Bíblia vai dizer que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então que a gente possa a cada dia se alimentar da verdadeira palavra, que é Jesus. Jesus, Ele deve ser o nosso auxílio. Jesus, Ele deve ser a nossa maior alegria. Quando a gente começar a entender essas coisas, a nossa igreja nunca mais será a mesma. A gente vai deixar de fazer cultos aqui e começar a fazer culto nas ruas, como a igreja primitiva fazia. A gente muitas vezes fala que a gente está muito longe daquela igreja do primeiro século, porque aquela era uma igreja que ela era apaixonada por Jesus. E é isso que está faltando no meio da igreja. Muitas vezes, muita gente está na igreja, mas com medo, como o pastor falou, de ir para o inferno. Muitas vezes, muita gente está na igreja porque recebeu um milagre, mas se a gente for perceber que milagre não segura ninguém em igreja, receber um milagre de Deus
não quer dizer que você está salvo. A gente pode tomar o exemplo daqueles 10 leprosos, que só um voltou para agradecer. Então milagre não firma ninguém em igreja. E a gente não deve estar firmado na igreja, e sim na palavra de Deus, e sim na rocha que é Jesus. Quando a gente começar a entender essas coisas, quando a gente começar a ser igreja, porque vir à igreja e ser igreja são coisas bem diferentes. A gente vai ganhar Bom Jardim para Cristo. Quando a gente começar a encher os cultos de oração, a escola bíblica dominical, a igreja vai começar a ser mudada. Quando a gente começar a abrir o nosso coração para que Deus possa entrar, porque há pessoas que estão há 10, 20, 30 anos na igreja, muitas vezes estão se alimentando da mensagem do pastor, se alimentando da mensagem do irmão, se alimentando de louvores, mas não estão se alimentando do pão da vida, que é Jesus. Então vamos começar a entender que esse alimento, que Jesus é suficiente, que Jesus tem os nutrientes necessários para a nossa vida. Jesus, Ele quer ser nosso amigo. A Bíblia vai dizer que lá no Jardim do Éden, no início de tudo, todos os dias Deus vinha visitar Adão. E Ele quer fazer isso com você. Todos os dias Ele quer conversar com você. Mas muitas vezes a gente, na correria do dia a dia, na correria do trabalho, na correria, muitas vezes até dentro da igreja mesmo, preocupado de resolver as coisas da igreja, a gente não tem dado o tempo necessário a Deus. A gente tem feito as coisas para Deus, mas sem Ele. Porque é muito fácil chegar aqui na frente e pregar, é muito fácil chegar aqui na frente e louvar. Mas quando a gente faz isso com Jesus, é diferente. Jonathan Edwards tem uma de suas pregações que são pecadores na mão de um Deus irado. A sua biografia vai dizer que ele passa 3 dias sem comer e sem beber. E quando ele sobe ao púlpito, o seu rosto está brilhando, como se fosse o rosto de um anjo. A sua biografia vai dizer. Hoje a gente não passa mais horas e horas na presença de Deus, até por conta das preocupações do mundo, do emprego. A gente não consegue passar. Mas se a gente entender que a gente tem perdido nosso tempo, a gente está aqui hoje, mais ou menos 1 hora, 2 horas de culto. Mas o que foi que você fez o dia inteiro? Você falou com Jesus hoje, antes de chegar aqui? Será que você estava tão preocupado nos afazeres do mundo, como as 2 irmãs, Marta e Maria, que uma estava preocupada em arrumar a casa, em fazer as coisas, e a outra se sentava aos pés de Jesus para ouvir a palavra? Quem tem sido você
no meio da igreja. Aquela pessoa preocupada em fazer as coisas do mundo, até muitas vezes fazer as próprias coisas para Jesus, e esquecendo de parar um pouco e ouvir Jesus falar. Porque Jesus, Deus, Ele ainda fala de várias formas. Muitas vezes a gente tem, não, mas Deus só fala na boca do pastor, Deus só fala na boca do irmão. Mas experimenta chegar em casa, desliga tudo, não liga a televisão, vai para o teu quarto e diz: eu só vou sair daqui quando o Senhor falar comigo. Eu só vou sair daqui, Deus. Está faltando pessoas como Jacó, que ele disse: eu só vou sair daqui quando você me abençoar. Pessoas que lutem em oração. A igreja está precisando de pessoas assim. Pessoas que vistam a camisa do Evangelho e não a camisa de um político. Que a gente venha a ser chamados de loucos. Que a gente possa sair pelas ruas com ousadia pregando o Evangelho. Mas para isso, a gente precisa estar cheio do Espírito Santo. A gente pode ver lá em Atos dos Apóstolos, quando o Espírito Santo desce sobre aquelas 120 pessoas. A partir daquele dia, nunca mais eles foram os mesmos. A primeira pregação que Pedro faz, 3.000 almas se convertem. Não por meio de Pedro, mas por meio do Espírito Santo que habitava nele. Será que o mesmo Espírito que estava lá em Pedro não é o mesmo Espírito que está aqui hoje? Deus, Ele quer se relacionar com cada um de nós. Ele quer que a gente deixe os prazeres do mundo e comece a sentir prazer nele. Porque você já pensou, quando você chegar no céu, se você não tem prazer de passar 1 hora em oração, como é que você tem prazer de estar no céu, de ir para o céu, que você vai ficar lá eternamente louvando a Deus? Você já parou para pensar nisso? Eu não estou mandando ninguém parar de trabalhar, não estou mandando ninguém parar de fazer as coisas, porque são necessárias, mas que a gente possa tirar um tempo para Deus. Feito muitas vezes, eu já vi o pastor Francisco falar que a gente dá migalhas a Deus, a gente dá migalhas do nosso tempo para Ele. Mas que bom que a gente é salvo pela graça, porque se fosse pelas nossas obras, pelos nossos méritos, a gente estaria perdidos. Porque ninguém mais, até o próprio apóstolo Paulo, ele vai dizer que ele é o pior dos pecadores. Se o apóstolo Paulo disse isso, imagina a gente. Um homem que escreveu 13 cartas. Um homem que foi extremamente usado por Deus. Fala que ele foi o pior dos pecadores, que ele se considerava o pior. Imagine a gente. Então que a gente possa começar a se alimentar mais de Jesus. Quando ele diz: eu sou o pão da vida, e aquele que vem a mim nunca terá fome.
Então que Jesus venha ser suficiente na nossa vida. Que isso possa ficar guardado nos nossos corações, que a gente não venha sair daqui da mesma forma que a gente entrou. Que a gente venha sair mais com fome de Deus, com fome da presença dEle na nossa vida. Porque a partir daí a gente vai começar a fazer as coisas diferentes. O fruto do Espírito Santo vai começar a ser evidenciado na nossa vida. Amor, paz. A gente não vai sentir falta das coisas do mundo, porque a gente já tem tudo, que é Jesus. Então que a gente possa, vamos nos colocar de pé nesse momento. A gente vai orar, e que a gente possa entregue a Deus o desejo de estar mais perto dEle nessa noite. Diga a Ele, seja sincero com Deus. Senhor, eu não tenho dado o tempo necessário que você merece. Eu não tenho dado aquilo que o Senhor merece. Mas me ajuda a dar esse tempo. Pai de graça e de misericórdia. Nesse momento, Jesus, queremos te agradecer, porque o Senhor tem sido, Pai, o nosso alimento. Porque o Senhor se deu, Pai, por cada um de nós. E foi a partir daí que a gente começou, Pai, a se entregar ao Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor morreu por cada um de nós. Ninguém o matou, mas o Senhor que se entregou por amor a cada um de nós que está aqui. Tamanho sofrimento, Pai, o Senhor passou. Tamanha agonia naquela cruz, o Senhor passou, Pai. Mas tudo isso foi por amor de cada um de nós. Que esse sacrifício não venha ser em vão na nossa vida. Que a gente venha começar a valorizar o sacrifício de Jesus por cada um de nós. Porque Ele se deu para que a gente possa ter vida. Então nós queremos, Pai, começar a se alimentar do Senhor. Nos dá disposição, Pai. A gente não perde tempo, mas nós queremos disposição para orar, para ler a Tua palavra, Jesus. Que nesse momento, Pai, o Senhor venha descer com Teu Espírito Santo, ó Pai, sobre cada um de nós que está aqui, nos dando ousadia, Pai, para pregar o Teu Evangelho. Porque nós queremos, Pai, ser igreja. Nós não queremos ser apenas mais um. Nós queremos ser diferente. Então que o Senhor possa nos usar para multiplicar o Teu Evangelho na face dessa terra. Que o Senhor possa, Pai, apesar de nossas falhas, nós nesse momento nós clamamos por Tua misericórdia. Nós clamamos pelo Teu amor nas nossas vidas, Pai. Porque nós não somos dignos nem de estar aqui. Porque nós merecemos o inferno, Pai. Mas o Senhor se entregou por cada um de nós. O Senhor deu a sua vida para que a gente possa ter vida. Então nós queremos te agradecer
por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Porque o Senhor não tem deixado faltar nada na nossa vida. Nós queremos te agradecer, Pai. Assim como como a Bíblia fala, como tua palavra diz, que a gente deve buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. E todas essas coisas serão acrescentadas. Então, que o Senhor possa colocar no nosso coração essa palavra. Que quando a gente começar a buscar as coisas do reino de Deus, não vai faltar nada na nossa vida, porque Ele vai nos saciar. Que desde já, Pai, espíritos de depressão, Pai, venha cair por terra, Pai, nesse momento, em nome de Jesus. Pessoas que têm andado, Pai, preocupadas com as coisas do mundo, Pai. Pessoas que têm andado preocupadas, ansiosas. Que o Senhor venha dar o alívio nesse momento, Pai, em nome de Jesus. Eu não conheço, Pai, o coração de cada pessoa que está aqui, mas o Senhor possa sondar, Pai, o coração dessas pessoas. Sonda, Pai, os nossos corações. Obrigado, Pai, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Pai. Louvado seja o teu nome. Santo, santo, santo é o Senhor. Obrigado, Pai. Nós queremos te agradecer por tudo, no nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Amém. Nós vamos encerrar. E lá embaixo tem um lanchinho. Aí os irmãos, quando forem sair, podem se dirigir lá para baixo, que vai ser servido lá embaixo. Amém? Então que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. E que a gente possa sair daqui certos que Jesus está conosco. E Ele quer se relacionar. Amém? E desde já também dizer que amanhã não teremos EBD, mas será a festa das crianças. Então que também a gente possa vir trazer nossas crianças para juntos louvar a Deus. Porque a palavra de Deus vai dizer, Jesus vai dizer: vinde a minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Amém? Que Deus abençoe. Amém?